Boa noite, queridos. Que alegria poder estarmos juntos de novo na nossa sala de aula, né? Essa sala de aula diferente. Às 10 da noite, geralmente, todo mundo está saindo das escolas, das faculdades para ir para casa. Nossa sala abre às 10 da noite. Mas a gente sabe, você tem um dia muito cheio, né? Principalmente nesse tempo de pandemia. E a gente quer ir acompanhando aqui quem é que está conosco. Aí já tem tanta gente, o Rodrigo Jardim, Mara Lúcia, cunhada querida, o Jefferson, Felipe, Raquel, Ludmila, olha. Mas voltando ao assunto, eu espero que seu dia não tenha sido tão cansativo ao ponto de você não estar se aguentando mais agora. A gente vai começar hoje uma carta deliciosa, é chamada Carta da Alegria. Paulo escreveu várias cartas, algumas delas da prisão, estando em alguma prisão. Essa é uma delas. Então alguém pode dizer assim, então essa é uma carta de um cara triste, essa é uma carta de alguém reclamando do escuro, dos ratos, das correntes, das algemas. Você vai se encantar com a carta aos Filipenses. Se você já leu o capítulo 1, você já tem uma ideia, não é? Se você não leu, eu peço que essa semana, é um capítulozinho por dia, que você leia amanhã ou dois, assim, até sexta-feira, cada dia um capítulo, são 4 capítulos. A gente encerra sexta-feira com muita alegria. Se eu tivesse que dar um diploma aqui, alguns já mereciam um diploma, né? Desde Esther que nós começamos, depois fomos para Atos, depois fomos para Jonas e agora em Filipenses. Não é? E algumas pessoas não têm hábito de ler as cartas de Paulo, né? Ele está dando indireta, porque eu gosto de Velho Testamento. Aí eu acho que Paulo estava escrevendo as cartas dele para onde ele passava, as igrejas que ele deixou. E eu gosto muito das histórias do Velho Testamento. Eu sou apaixonada pelo Velho Testamento. Então, quando ele quis fazer um livro do Novo, aí eu puxei para Josué, mas aí não ganhei, não. Josué é maravilhoso, gente. É que Josué são 24 capítulos. E como a gente está orando e crendo que vamos sair dessa pandemia em breve, então, para a gente não ficar no meio de um estudo, apesar de que nós pretendemos continuar com muita coisa que aprendemos a fazer online, né, durante a pandemia. Mas vamos voltar para Filipenses, né? Filipenses é o nome das pessoas que viviam em Filipos, uma cidade que foi fundada pelo pai do Alexandre Magno, Alexandre o Grande, Império Grego, mas depois virou colônia romana e era uma cidade importante. Viviam ali muitas pessoas importantes, como que aposentadas, e essa igreja começou 10 anos antes de Paulo escrever essa carta. Não sei se você lembra quando a gente passou por Atos 16, Paulo chega numa cidade, ele quer entrar na Ásia, o Espírito Santo não deixa, ele quer entrar em Bitínia, o Espírito Santo não deixa, aí ele fica assim, chega em Troade, ele tem uma visão, ele vê um homem dizendo, passa até a Macedônia e ajuda-nos, e Filipos é uma cidade da Macedônia, né, antiga Macedônia, e Paulo vai para lá, ele começa pelo rio, ele acha umas mulheres lá trabalhando, lá ele encontra Lídia, ele ganha Lídia para Jesus, e aí Lídia hospeda Paulo e Silas na sua casa e outros irmãos, dali começa uma igreja, aí vem uma mulher andando atrás dele, lembra, dizendo, esses homens são servos de Deus Altíssimo, por conta disso, ele expulsa o demônio daquela mulher, e aí os que tinham a posse dela perdem seus lucros, né? E aí Paulo e Silas apanham e são lançados na prisão. Capítulo famoso de Atos. E é lá que eles oram à meia-noite, vem um terremoto e tal. Aí eles ganham o carcereiro para Jesus também. Então, a inauguração da igreja é nessa época. A igreja começou ali nessa época. Quer dizer que Filipe já era uma igreja que ele tinha inaugurado. Foi, essa igreja ele fundou. Essa é uma igreja que ele fundou. Não é uma igreja como a igreja de Roma, que ele não fundou. A igreja de Filipenses ele fundou, ele passou por lá, ele sofreu lá, foi preso lá, e lá ele começou uma igreja. Então ele tinha memórias muito fortes. Eu estava lendo e lembrando das nossas memórias. Deixa eu ver se eu consigo passar isso para vocês. Por exemplo, essa semana a gente tem Maria. Maria é lá de Los Angeles. Não sei se Maria já está aqui. Mas
Maria nos acompanha, a Eliane, filha dela também, está sempre com a gente. Assim como a gente tem gente de Orlando que nos acompanha e de outras cidades onde passamos. Mas Los Angeles nós vivemos 14 anos, a gente tem muitas memórias. Essa semana eu recebi uma ligação de um querido que veio para Jesus lá também, que eu batizei, e ele compôs muitas músicas em 1996, eu acho. E essa semana ele me ligou para dizer, olha, estou lançando aquelas canções, depois desses 20 e tantos anos. Aí nós ficamos relembrando como é gostoso você ter memórias do lugar onde você passou, e foi um tempo gostoso. Paulo, ele está escrevendo essa carta, por quê? Porque ele recebeu Epafrodito. Epafrodito veio de lá com uma oferta. Já não era a primeira vez que a igreja de Filipos mandava oferta para Paulo, era a terceira vez. Então, é uma carta que ele está alegre porque recebeu a oferta, e ele não recebeu a oferta de todo mundo, não. Teve igreja que mandou, ele não quis receber. Mas, colérico, né? E ele, orgulhoso, colérico é orgulhoso. Mas de Filipos ele tinha muitas boas memórias, memórias muito boas. E ele então escreve essa carta para essa igreja que ele fundou. As memórias são boas também porque a igreja foi fundada através da prisão e o carcereiro se converteu naquela época. Então, houve milagres na época da inauguração da igreja. Verdade. Então, essas coisas marcam muito a gente que está de frente, né? Então ele está numa prisão, ele não está num cassino, ele não está numa casa de férias, ele não está tirando um tempo na praia, não está no spa, ele está numa prisão. Ele está numa prisão, o que tudo indica, em Roma, porque ele fala de guarda pretoriana, que era uma elite do império para cuidar de presos nobres, presos importantes. Ele fala nessa carta de algumas dicas, ele usa expressões de um jargão jurídico, ele fala em defesa, ele fala em confirmação, ele fala em justiça. Então, ele está falando em termos porque ele sabe que as pessoas que estão lendo sabem que ele está num julgamento, ele está esperando ser julgado. Essa sendo a primeira vez que ele estava preso em Roma, ele saiu depois disso, ele sobreviveu a essa prisão, e depois que ele é preso de novo e acaba sendo levado à morte. Mas vamos ver como é que ele abre. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Antigamente as cartas tinham muito valor. Depois do advento da internet, ninguém manda mais carta, é raro. Mas aqui ele abre uma carta com muito carinho, de uma maneira muito agradável, dizendo que ele está mandando saudações para os bispos. A igreja tinha crescido. Tinha bispos que são superintendentes, e diáconos, que é uma palavra que serve para diagnosticar pessoas que trabalham servindo aos outros no reino de Deus. E ele diz, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações e pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ele usa expressões muito carinhosas, a sua versão é mais explícita, né? É mais voltada para a turma que está começando no Evangelho há pouco tempo. O que você quer? Versículo 3? Lê o 6 para mim. E eu tenho certeza de que Deus que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia quando Jesus Cristo voltar. Esse é um versículo famoso, né, de Filipenses 1:6. Ele diz, aquele que começou a boa obra. Gente, vamos parar aqui um minutinho já. Nenhum de nós é obra acabada. Há uma canção que a gente canta na igreja, eu acho que é a Renata que compôs, que fala, sou uma obra inacabada. Todos nós somos obras inacabadas. Não atingimos a perfeição. E ele lembra isso para esses filipenses. Ele diz, olha, eu oro para que aquele que começou a boa obra em vós possa completá-la até o dia de Cristo. O dia de Cristo que ele está falando é o dia que a igreja vai ser arrebatada. Até esse dia você não estará completo. Na realidade, até o dia do seu chamamento, que você pode ir antes do arrebatamento. Pode, verdade. Não é que todo mundo vai esperar o arrebatamento. Então, é até o dia de Jesus Cristo na sua vida. E Maria chegou aqui também. Acabamos de falar de Los Angeles, Maria está aqui com a gente. Ele está falando que Deus vai terminar a obra em você. Às vezes você reclama do cônjuge, de um filho. Meu Deus, quando vai ser?
Deus está trabalhando. Por que a obra em uns é mais rápida, em outros não? Por quê, irmão? Depende de quê? Depende de Deus? Não, depende de nós. Depende da sua entrega. Depende da sua entrega. Eu posso exemplificar pela vida do meu pai. Meu pai era um homem muito correto, colérico, feito Paulo. As coisas dele tinham que ser muito certas, feito Paulo. E ele não tinha muita paciência. Mas o tempo de santificação na vida dele foi demorada. Então a gente tinha que ter paciência. Então mas Deus, graças a Deus, terminou a obra e a gente sabia que ele estava chegando o dia dele, porque ele foi ficando cada vez melhor. Mais santo. Mais santo. Aí a gente sabia. E ele falou, eu vou embora, eu estou indo embora, eu vou morrer. E a gente viu que Deus trabalhou até o último dia. Quer dizer, não é o dia do arrebatamento, é o dia que Jesus te chamar. Se vier antes do arrebatamento, será esse dia, né? Que bom. Se você tiver alguma pergunta, manda para nós que a gente vai tentando trazer respostas aqui enquanto a gente conversa. Então, essa é uma carta, gente, que não traz nenhuma reclamação. Você não vai achar nesses 4 capítulos Paulo dizendo: vocês não sabem o que é viver no meio dos ratos, vocês não sabem como essas algemas machucam, vocês não sabem como é escuro aqui, como faz frio aqui dentro. É a carta da alegria. E ele está dizendo: gente, se eu estou aqui dentro e estou alegre assim, alegrem-se no Senhor também. Há outros versículos que ele destaca que são muito fortes para nós. Versículo 16, 15, ele diz assim: estou sabendo que alguns estão pregando o evangelho aí fora por porfia, né, por discussão, por inveja. Isso não me afeta. Importa que Jesus seja pregado. Se quem está pregando não está fazendo pela motivação certa, se Cristo está sendo pregado, é isso que me importa. Ele fala isso no versículo 15. A Márcia Bia, ela pergunta: esse é o dia da nossa morte? Sim, é o dia da sua morte. Não. É o dia de Jesus Cristo da sua vida. O chamado dia de Jesus é o dia do nosso encontro com Ele. Para alguns, isso acontece antes do arrebatamento, porque vão morrer os que já foram, os que estão indo. Mas o dia de Jesus Cristo na sua vida é o dia que você parte dessa vida. Na maioria das vezes, quando a Bíblia fala o dia de Jesus, como está aqui, até o dia de Cristo Jesus, está falando do dia do encontro da igreja com Ele. Então, é mais acertado a gente dizer que, ainda que os mortos em Cristo vão ficar esperando, no dia do arrebatamento, nós, depois que os mortos ressuscitarem, vamos nos encontrar com Ele. Isso é um tema para a escatologia, né? E vamos encontrar com Ele nos ares. Esse é o chamado dia de Jesus Cristo. Mas para quem morreu antes do dia do arrebatamento, não vai ter, da hora que você morre até o dia do arrebatamento, não vai ter nenhuma obra acontecendo, porque você não vai para o purgatório, né? Purgatório não existe, a Bíblia não fala nada de purgatório. Então, até o dia que Jesus... até o seu último dia de vida antes de encontrar com o Senhor. O trabalho termina na hora que Jesus te chama. O trabalho termina. Exatamente. Fica melhor assim, a hora que você partir dessa terra, seja via arrebatamento ou via morte, sua obra aqui terminou. Então o Senhor sabe disso e Ele vai continuar trabalhando. E Ele diz então que importa que o evangelho seja pregado. Não quero saber se por porfia ou por inveja. E um versículo que eu quero destacar também antes que a gente termine é o versículo 21. Olha o que ele diz. Sim. De que forma Deus pode realizar obras em nossas vidas? Diferentemente de uma pessoa para outra. Ele trabalha conforme o teu jeito. E ele vai quebrar você naquilo que você se agarra, naquilo em que você se apega. Então, é menos doloroso. Já viu aquele versículo? Aceita que dói menos? Já não é um versículo? Não é um versículo, mas é um ditado, né? Quando você facilita o trabalho para Deus, sabe? Às vezes você é do tipo assim: não, quando eu quero um negócio, eu vou atrás, eu não abro mão. E isso pode estar prejudicando seu relacionamento com Deus, sua construção em Cristo. Porque o Senhor não aprova algumas coisas para a sua vida e você insiste em que elas venham. Então o Senhor vai ter que deixar você brigar por essas coisas, alcançar essas coisas e perder essas coisas. Então, é importante que você entenda, o processo de Deus construindo você é mais fácil e mais rápido se você facilita. Se você aprende a orar a vontade de Deus na sua vida. Senhor, eu gostaria tanto de
preencha lá a lacuna. Mas eu quero a tua vontade para a minha vida. E nisso você pode incluir profissão, relacionamentos, mudança de endereço, igreja. Eu vi uma igreja na televisão, aí eu queria ir para lá. Senhor, eu tenho o direito de ir. Agora, é o que o Senhor tem para mim? E às vezes Deus não terminou a obra para você nessa igreja. Quem sabe estou falando para alguém que está com a intenção de esse mês de junho mudar de igreja, o Senhor não disse ainda que é para mudar. Você tem alguma coisa para aprender aí. Mas lá estão me incomodando, esse incômodo vem do Senhor, para você crescer. Então, facilita o trabalho de Deus na sua vida. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Então, facilita o trabalho para Deus. Se eu facilitar, alguém pode dizer, ele termina a obra, eu vou morrer. Não, você não morre antes da hora. Deus tem um tempo determinado. Versículo 21, lê aí na sua versão, amor. O que diz? É aquele que fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Na sua versão diz diferente, né? Mas esse é um versículo fortíssimo, gente. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, estão programando de me matar, né? Eu tô na lista, eu estou na fila. Para mim, morrer é lucro. É mais fácil morrer. Por quê? Porque eu vou ganhar de estar na presença do meu Senhor, pelo qual eu estou dando a minha vida, voltar para sempre com Ele. Porém, esse é um privilégio que só eu vou ter. Se eu fico, eu vou conquistar outros para ter esse mesmo privilégio a hora que estiverem com o Senhor. Então, ele diz, porque para mim, o viver é Cristo. Se eu viver, eu vou mandar Cristo nos outros. E se eu morrer, é lucro. Se eu tiver que morrer, ganhei, vou estar com Ele. Se eu consigo ficar mais um tempo, eu vou viver Cristo. Você vive Cristo. Acho que fala um pouquinho diferente, né? Porque para mim, viver significa oportunidades para Cristo. Oportunidade que Cristo tem de usar Ele, né? E morrer, isso ainda é melhor. Mas se viver, me dará mais oportunidades para ganhar pessoas para Cristo. Então, na realidade, não sei o que é melhor, viver ou morrer. Aí no 23 fala, às vezes quero viver e outras vezes não quero, porque estou ansioso para ir ficar com Cristo. Porque ele acha que se ele ficar aqui, ele trabalha para Jesus, ganhando almas para o reino. E se ele morrer, ele não vai ganhar almas mais. Ele diz, se eu vou para o céu, só eu ganho. No 25 ele diz, sim, eu sou necessário aqui embaixo. E, portanto, tenho certeza de que permanecerei na terra um pouco mais, para ajudá-los a crescer e se tornarem felizes na fé. E aí ele diz no 27, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, diz Paulo para eles, ouça, no tocante a vós, outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele diz, eu não sei se eu vou estar com vocês, mas se eu estiver aí, ou através da carta, que eu possa ouvir boas notícias que vocês estão lutando juntos. Eu falei sobre mudar de igreja, estou vendo aqui uma série de comentários, gente dizendo, desde o primeiro... Quero ir para de vocês. Quero ir para de vocês, outros falando, a mudança de estado, quando eu vim para cá, a Cláudia está falando isso, de Mato Grosso do Sul, ela foi confirmada várias vezes usando o pastor no ano passado. Outra diz, eu vou congregar na INVP, a Inês. Eu pensei que isso já era, Inês, da nossa igreja. A Renato já está dando as boas-vindas. Nossa igreja é uma benção, é verdade, eu creio também nisso. Que bom, olha, é bom ouvir disso. Mas se você tem que tomar qualquer decisão de mudança, seja de relacionamento, de emprego, de faculdade, de carreira, de trabalho, de igreja, aprenda a orar isso. Já pensou se Deus não quer que você mude, aí você muda e você insiste? Ele deixa. Aí você vai se dar mal, vai se arrepender de ter se mudado, vai ter que reconhecer isso e voltar. É como se você perdeu tempo no processo de construção. A obra na sua vida fica paralisada. Abriu-se um parênteses no registro da sua história. Aí você vai ter que esperar esse parênteses se fechar para os tijolinhos voltarem a ser colocados na edificação da sua vida. Entendeu? Pegou a senha? Então, esse é o primeiro capítulo. Já viu que é interessante, né? E amanhã a gente entra num hino que Paulo recita aqui no capítulo 2 e é muito interessante.
Paulo está falando de lembranças maravilhosas que ele tem da igreja de Filipos, e com isso ele vai conversando, ele fala de Epafrodito, é um capítulo à parte, a gente vai falar sobre esse homem com nome difícil, mas com coração grande, que é citado por Paulo como exemplo para todos nós. Então amanhã a gente volta. Enquanto isso, nós desejamos que você tenha uma linda noite, que descanse bem. Amanhã às 19h30 nós temos um lindo culto acontecendo, há uma palavra de Deus separada para você. Nós contamos com você mais uma vez amanhã. Deus abençoe. Fiquem na paz. Até amanhã. Deus abençoe a cada um e dê uma boa noite.